Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula. Para quem não me conhece ainda, quem está chegando agora no canal e nesse curso maravilhoso de História da Arte, eu sou o professor Victor Leão, sou professor do Instituto Federal do Ceará, sou professor de artes e também de música. E estamos aqui nessa aula dando continuidade ao nosso curso de História da Arte. E nessa aula vamos falar mais especificamente de música na Idade Média. Mas antes da gente partir para a música na Idade Média, eu queria fazer aqui uma observação da aula passada, que me faltou o termo correto aqui. Eu chamei esses arcos aqui do período gótico. Me faltou o termo correto, que na verdade é o arco quebrado ou arco em ogiva, ou então arco ogival, que é nesse formato de ogiva, certo? Esse arco que, como me referi na aula passada, ele é um meio termo entre um arco circular, né, semicircular, no formato de um semicírculo, e um arco triangular. Ele não é nenhum nem outro, ele é meio termo entre os dois. Então a gente chama esses arcos de arcos ogivais ou arcos em ogiva, que são uma das características do período gótico, tá? Da arquitetura gótica. Não tem como a gente falar assim, você nunca vai encontrar um arco semicircular no período gótico. Isso seria mentira, tá? Obviamente, por exemplo, aqui na própria Catedral de Notre Dame, nós temos esse arco aqui em semicírculo, esse aqui no meio, né? Apesar de todos os outros serem aqui nessa foto serem ogivais, em formato de ogiva, certo? Mas já na arte românica, na arquitetura românica, podemos observar então que, se não todos, grande parte dos arcos é semicircular, em semicírculo. Ok, então está feito o adendo, a observação da aula passada. Vamos então para a nossa aula, o nosso tema de hoje, que é música na Idade Média. Para começar, como a gente não abordou assim mais especificamente a música ainda, e como pode ter gente aí assistindo o vídeo que não entende muito ainda dos elementos que compõem a música, não o pessoal da graduação, tá? O pessoal da graduação em música, eu tenho certeza que eles já sabem, que vocês já sabem isso aqui de cor e salteado. Mas para quem está chegando que não é da graduação, vamos aqui pôr os pingos nos is. E vou explicar aqui os três principais elementos que compõem a música, que podem compor a música, certo? Então, nós temos a melodia, que é uma ideia musical expressa em uma sequência de notas. Então, notas sucessivas. O que são notas, primeiramente? Notas são sons de altura definida. Então, nem todo som é nota, mas toda nota é um som, certo? Então, todo som que nós podemos distinguir a altura dele, se ele é um som agudo, se ele é um som mais grave, que nota exatamente ele é, nota musical, então nós podemos dizer que é uma nota musical, certo? Esse som, quando ele tem uma frequência específica, certo? Uma frequência, quando eu falo frequência, é a vibração do som, certo? Então, quando nós temos uma sequência de notas que exprime uma ideia musical, nós chamamos essa sequência de melodia, certo? É a principal parte das músicas, tá? Quando a gente quer se referir a alguma música, a gente geralmente canta e entoa aí a melodia da música, certo? Harmonia é um conceito aí que ainda não está desenvolvido ainda na Idade Média, certo? Vai se desenvolver posteriormente à Idade Média, mas como nós estamos falando aí aos elementos que compõem a música, vamos falar também da harmonia. O que é a harmonia? É a relação que ocorre aí entre as notas que estão sendo executadas simultaneamente. Então, notas que acontecem ao mesmo tempo, existe uma relação entre essas notas. É como se fosse uma relação entre seres vivos, entre pessoas, certo? Você se relaciona diferentemente entre pessoas diferentes, as notas elas se relacionam diferentemente com notas diferentes, certo? Então, dependendo do conjunto de notas que eu toque simultaneamente, elas vão soar diferentemente, vão dar um resultado diferente no ouvinte, tá? Pode ser, por exemplo, um resultado mais feliz, ou mais triste, ou mais misterioso. Então, esse é o poder, a harmonia tem esse poder, certo? A melodia também.
E o último conceito aí é o ritmo, que são os sons organizados no tempo, certo? Na verdade, ele é o principal de todos porque não existe música sem ritmo, porque a música ela ocorre através do tempo, certo? A música é uma arte temporal, podemos dizer assim. É uma arte temporal porque ela ocorre com o desenvolvimento do tempo. É diferente, por exemplo, de uma pintura que ela, depois que ela é pintada, obviamente, ela é uma arte estática. Ela está ali, eu posso fotografar, captar aquele momento, aquela fração de segundos, de segundo, e aí nós captamos uma pintura através da fotografia. A música não pode ser fotografada porque ela ocorre através do tempo, certo? Então aí o ritmo, na verdade, é o principal elemento da música, que a música não pode existir se não for através do tempo, certo? Então, qualquer sequência de sons organizados no tempo, nós podemos dizer que é um ritmo. Então, o ritmo aí é o principal elemento, o mais elementar dos elementos musicais. Nem toda música tem melodia, por exemplo, grande maioria tem, obviamente, mas nem toda tem. Eu posso ter, por exemplo, uma música composta somente por tambores tocando. Essa música não vai ter melodia, certo? E nem toda música tem harmonia, porque para ter harmonia eu preciso de mais de uma nota sendo executada simultaneamente, tá? E, por exemplo, aqui na grande parte aqui da Idade Média que nós iremos ver, nós não temos sequer mais de uma nota acontecendo ao mesmo tempo, tá? Grande parte da Idade Média, provavelmente aí durante todo o período da Alta Idade Média, a música sacra, tá? A música executada como é que eu posso falar? Dentro da igreja, ela era principalmente monofônica na Idade Média. Então, a música monofônica, o que é? A música que ocorre apenas um som de cada vez. Mono de um e fônica de som. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a notação musical, a escrita musical. Temos registros de notação musical de 1400 antes da Era Comum da Babilônia, certo? Então, desde aí a antiguidade, nós temos registros de notação musical. Não tinha muito a ver com a nossa notação musical atual, tá? Vamos já chegar nesse ponto. Então, continuando aqui no texto. Consistia numa espécie de tablatura de lira, onde era indicado que cordas deveriam ser tocadas. Então, para quem entende o que é tablatura, para quem já sabe tocar tablatura, não é exatamente o que a gente chama de partitura. Mas a tablatura, na verdade, ela traz indicações de que cordas devem ser tocadas no caso dos instrumentos de corda, tá? Da Grécia Antiga temos somente letras de músicas com alguns símbolos indicativos acima de determinadas sílabas. Então, na Grécia Antiga, o que chegou até nós, né, aos nossos tempos, foi, na verdade, letras de música com alguns símbolos indicativos para ajudar aí os músicos a memorizarem aí, por exemplo, alguma nota aguda naquela determinada sílaba, ou se aquela sílaba deveria se prolongar por mais tempo, ou assim por diante. Então, eles anotavam alguns símbolos em algumas sílabas. A gente vai ver já um exemplo de cada um desses casos. Entretanto, a história da notação musical moderna se inicia somente na Idade Média. Então, a história da notação musical moderna, da partitura, que a gente chama de partitura, ela começou de fato, então, na Idade Média, que é justamente o período que a gente vai estudar agora. Então, aqui eu disse que a gente ia ver alguns exemplos. Aqui a gente tem uma espécie de... como se fosse a fotocópia, né? Não é a fotografia, mas seria como se fosse a fotocópia, o raio-x aqui, de uma tábua, tá? Provavelmente em pedra ou algum mineral, onde foi escrito, em escrita cuneiforme nessa tábua, foi escrita então o que a gente pode chamar de uma tablatura para lira, certo? Da Antiguidade Oriental, entre 1400 e 1250 antes da Era Comum, lá na Babilônia, que eu já falei. Então aqui é uma espécie de texto, tá?
Não é um texto exatamente, mas são caracteres que poderiam ser usados em textos. E eles trazem, então, esses indicativos de que cordas devem ser tocadas aí da lira, certo? Então, é o que hoje a gente chamaria de uma tablatura. E aqui é o hino ao deus Apolo. Vemos aqui escrito o hino ao deus Apolo, que é a letra da música, com alguns símbolos acima para ajudar a lembrar da melodia. Então aqui nós podemos ver a letra da música e acima da letra temos alguns símbolos aqui, ó. Alguns círculos que simbolizam alguma coisa. Tem uma espécie de M aqui, uma espécie de acento circunflexo, certo? Então todos esses símbolos eles são recursos então para ajudar a memorizar e para ajudar a lembrar então da melodia dessas canções, dessas músicas. Então aqui saindo da antiguidade, certo? Isso aqui foi uma pequena viagem pela notação musical na antiguidade, e agora vamos então para o período que de fato iremos estudar nesse vídeo, que é a Idade Média, tá? Os símbolos provavelmente se desenvolveram até o advento dos neumas na Idade Média. Então esses símbolos aqui, ou pelo menos a ideia de anotar esses símbolos acima da letra da música, ela provavelmente foi se desenvolvendo desde a Antiguidade Clássica até a Idade Média. E eles acabaram se desenvolveram a tal ponto que se transformaram nesses símbolos que nós estamos vendo aqui, nessa espécie de fotocópia também, tá? Então aqui nós temos escrita a letra da música, tá? Começando com esse grande V aqui e por aí vai. E acima dela temos diversos símbolos, certo? Alguns pontos, umas linhas ascendentes, algumas linhas descendentes, alguns sinais subindo e descendo ao mesmo tempo e por aí vai. Inclusive alguns sinais que parecem bastante com figuras de tempo aqui. Parece uma cocheia, aqui alguns símbolos que parecem mínimas, certo? Aqui parece uma semínima também. Os neumas também são grafados acima da letra da canção. E apesar de não indicarem as alturas das notas e nem o ritmo, a notação neumática traz um desenho geral da melodia, certo? Então, os neumas eles não expressam exatamente que notas devem ser cantadas ou que intervalo exatamente deve ser feito entre as notas, mas são uma espécie de desenho para ajudar então o cantor aí, o executor da música a lembrar da melodia. Então todas essas notações que nós estamos vendo até agora, com exceção dessa que é uma espécie de tablatura, então essa notação aqui da antiguidade grega e essa notação aqui do começo da Idade Média, né? Na verdade, aí na Alta Idade Média, não exatamente no começo da Idade Média, começo da Idade Média seria um exagero, mas ambas essas notações elas servem somente aí para o cantor que já conhece a música, certo? Ele já conhece a música e essa notação vai servir apenas para ajudá-lo a lembrar da música, a memorizar e a lembrar da música, certo? E também pode ser usado como recurso didático quando alguém está ensinando então essa canção, esse cantochão no caso, para os alunos, certo? Para os indivíduos que estão aprendendo, os pupilos. Então, somente com Guido d'Arezzo, que é esse monge beneditino que nós iremos falar agora, é que essa situação vai mudar. Então, Guido d'Arezzo, que nasceu em cerca de 991 e faleceu depois de 1033, foi um teorista musical e pedagogo italiano do período medieval. É o inventor da notação musical pautada, que substituiu os neumas, certo? Aqui, na verdade, essa invenção é creditada a ele e provavelmente foi ele, certo? Mas não temos certeza absoluta. Mas toda essa invenção, como outras invenções, são todas creditadas a ele. E que se de fato, como provavelmente ocorreu, ele revolucionou então não só a notação musical, mas também a didática musical na época.
Continuando o texto, ele também criou a chamada mão guidoniana, onde as articulações e extremidades dos dedos representavam as notas musicais, sendo o primeiro sistema de monossolfa conhecido. Eu cometi um erro aqui no texto. Na verdade, aí a mão guidoniana, as articulações e extremidades dos dedos não representavam as notas musicais. Eles representavam então as sílabas de solfejo, certo? Que não são exatamente as notas musicais. Então, para quem entende aí o que são as sílabas de solfejo, solfejo relativo, certo? Perdoem aqui o meu erro, o meu equívoco. Estou aqui corrigindo então. Então vamos ver direitinho aqui. O que foi que o Guido d'Arezzo fez? Ele inseriu, então fez essa inserção dessas linhas, dessas pautas aí aos neumas, certo? Então, aqueles neumas aqui que nós estamos vendo aqui, eles ocorrem de forma muito parecida aqui, mas aqui a gente não pode mais chamá-los de neumas, certo? Ou pode chamá-los de neumas pautados, por exemplo. Na verdade, nós podemos usar esse nome também, essa nomenclatura. Então, aqui nós também podemos ver a letra da música, certo? A letra da canção, certo? Em latim, certo? Tudo isso aqui é em latim, tá? Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de latim, a língua do idioma do Império Romano. E acima da letra da música, nós podemos ver aqui símbolos muito semelhantes aos neumas, certo? Se não iguais, só que eles se situam nessas linhas. Então agora nós podemos ver com clareza qual o intervalo entre as notas da melodia. Intervalo, para quem não sabe, é a distância entre as notas. Então, por exemplo, se nós temos essa notinha aqui, vou dar um zoom aqui gigantesco, essa notinha aqui que está no espaço entre essas duas linhas, e logo depois nós temos essa nota que está na linha logo acima, nós podemos ver que nós temos aqui um intervalo de segunda entre essas duas notas. Se essa primeira nota, por exemplo, for a nota C, a segunda nota vai ser a nota D, certo? Que é a mesma lógica que se perpetua até hoje, então, nas partituras modernas. Então, essas pautas, na verdade, inicialmente elas foram adotadas aí com vários números de pautas, certo? Indo geralmente de 1 a 4 pautas, 1 a 4 linhas. Então essa notação musical ocorria aí utilizando essas linhas de 1 a 4 linhas e somente posteriormente que houve aí a inserção da quinta linha, certo? E chegamos então ao pentagrama. Isso aqui eu vou repetir no texto, né? Notação musical pautada com 4 linhas ou tetragrama. Nós podemos chamar de tetragrama. Tetra de 4, grama de linha. Originalmente, 1 a 4 linhas eram utilizadas, estabelecendo assim uma relação entre as notas escritas e, portanto, os intervalos da melodia. Então, o que aqui não era nada preciso, era uma notação totalmente imprecisa, porque não era especificado aqui o intervalo entre essas notas. Aqui nós temos uma notação bem mais precisa, certo? Onde o intervalo, pelo menos o intervalo entre as notas, agora nós podemos saber. Não podemos saber ainda o ritmo, certo? E nem podemos saber, então, a altura exata da nota, apesar de que nós podemos sim, que eu acabei de localizar aqui, não tinha observado, esse símbolo aqui que me parece ser a clave de Fá, a clave de F, certo? Que se assemelha muito à letra F. Por justamente ser F, ser a nota Fá, tá? Então, esse F se localizando aqui, nessa linha, está indicando que as notas dessa linha são a nota F, certo? Então, aqui, se essa clave que está se localizando nessa penúltima linha, parece ser a penúltima linha, então toda vida que nós vermos uma nota nessa penúltima linha, nós saberemos que é a nota F, certo? Então, sabendo a posição de uma nota, nós saberemos a posição de todas as outras, porque a nota logo acima vai ser a nota G e a nota logo anterior vai ser a nota E, e assim por diante, certo? Então, a nota nessa linha logo abaixo da linha da nota F vai ser a nota D, certo? 2 notas antes.
Ok, então é isso. Então, aqui nós veremos então a mão guidoniana. Desenho da mão guidoniana, o primeiro sistema de Manosolfa que temos registro. O Manosolfa é um é um recurso didático onde o professor utiliza de gestos para expressar as notas que devem ser cantadas, ou pelo menos aí os graus das notas, tá? Aí a função da nota de acordo com a tonalidade, dependendo de que sistema de solfejo o professor está utilizando, se é do solfejo relativo ou do solfejo absoluto. Então aqui nós podemos ver uma espécie de diagrama, um gráfico onde é mostrado aqui as notas que correspondem a cada parte do dedo, tá? Então, por exemplo, a primeira falange do dedo era um grau. Aí, na próxima articulação ou na próxima falange era o próximo grau. E na próxima falange ou na próxima articulação era outro grau. E assim por diante. Eu estou utilizando o termo falange aqui, não sei se é o termo correto. Eu estou me referindo a cada ossinho do dedo, tá? Mas como nunca estudei anatomia, né? Nunca fiz medicina nem nada semelhante, então não tenho certeza se todos aí esses ossinhos se chamam falange ou não, ou se é somente um osso em específico, tá? Então, como é que acontecia esse Manosolfa através da mão guidoniana? O professor, né, aquele que estava ensinando a melodia, ele com uma das mãos, ele apontava então para determinada falange ou articulação da outra mão. Então, os alunos que estavam aprendendo aí a cantar essa melodia, eles observavam qual parte do dedo e de qual dedo estava sendo apontado, e aí eles saberiam exatamente qual grau entoar naquela tonalidade, certo? Então, esse é o primeiro registro que nós temos de um sistema de Manosolfa, que também foi inventado por Guido d'Arezzo, ou Guido de Arezzo. Tá? Então é isso. E agora vamos falar sobre a música sacra. Na verdade, nós já estamos falando da música sacra desde quando a gente começou aqui a falar de Guido d'Arezzo e dos Neumanns também, tá? Isso tudo tem a ver com música sacra. O que é música sacra? Vou começar aqui lendo o texto. Podemos dividir a música medieval em sacra e secular. Às vezes esse secular também é chamado de música profana, tá? Mas na verdade eu não gosto muito desse termo. Eu acho esse termo, de certa forma, meio que preconceituoso, tá? É um preconceito. Então a música sacra era a música promovida pela igreja, enquanto música secular não tinha associação com religião. Tá? E, na verdade, a música secular ela também poderia abordar temas religiosos, mas ela não tinha associação direta com a igreja, não era música executada aí na igreja, nas igrejas. A música sacra medieval priorizava a voz como um instrumento musical divino, mas posteriormente acrescentou outros instrumentos para acompanhar as vozes. Então, na concepção da igreja, a voz como sendo algo que foi dado a nós pela divindade, então uma espécie de dádiva, então era o instrumento musical mais divino de todos. Então, por grande parte aí da Idade Média, por grande parte dela, a música sacra foi executada principalmente por vozes, tá? Então, grande parte dos exemplos aqui da música sacra medieval que nós veremos, na verdade, todos os exemplos aqui que eu trago, se não me engano, são executados somente por vozes, tá? É o que a gente pode chamar de música a capela. O que é música a capela? É uma música, qualquer música, na verdade, que é executada somente por vozes. Que mais? Inicialmente, as músicas sacras vocais eram monofônicas, ou seja, eram constituídas somente por um som de cada vez. A gente conversou sobre isso já. Então, as músicas sacras inicialmente, tá, por grande parte aí, da Alta Idade Média, elas eram
monofônica. Somente no final da Idade Média, não, da Alta Idade Média, tá? Aí por volta do século IX é que começou então a dar-se essa implementação aí da música polifônica, música sacra polifônica, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, inicialmente, a música sacra era somente vocal e era somente monofônica. Isso quer dizer que somente um som era executado, uma nota de cada vez, tá? Não quer dizer necessariamente que era só um cantor cantando sozinho. Na verdade, poderia ser mais de um cantor, só que todos cantando em uníssono, ou seja, todos cantando o mesmo som, tá? Então, se um cantor canta uma nota, todos os outros vão cantar a mesma nota junto com ele. E quando eles passarem para outra nota, todos eles seguem aí fazendo o mesmo movimento, cantando as mesmas notas, cantando a mesma melodia em uníssono. Uníssono vem de um som somente. A isso que chamamos de cantochão. O que é o cantochão? O cantochão é exatamente aí essas melodias sacras, essas canções sacras que eram monofônicas, perdão, e que eram aí as canções, tá, medievais, canções sacras medievais. Na verdade, o cantochão ele se iniciou ainda, não sei, acho que eu acabei não abordando isso. Ele se iniciou ainda no período paleocristão, tá? E eles são, na verdade, os salmos, os mesmos salmos que nós encontramos aí no Antigo Testamento, tá? Que eles já eram e ainda são até hoje entoados pelos judeus, e eles foram então herdados aí da tradição judaica para a tradição cristã, inicialmente para a tradição paleocristã e posteriormente para a tradição cristã ortodoxa, tá? E a isso nós chamamos de cantochão. Então, o cantochão necessariamente é uma melodia, tá? De tema sacro, tá? Na verdade, o próprio texto, se não todos, praticamente todos, eram salmos, tá? E é basicamente isso, é isso. E o canto gregoriano, na verdade, é uma das manifestações, uma das formas do cantochão medieval. Era executado durante encenações da Última Ceia, certo? Então, quando a gente fala de canto gregoriano, muitas pessoas acham que todo cantochão medieval era canto gregoriano. Na verdade, não, tá? O canto gregoriano era somente uma das manifestações do cantochão medieval. Apesar do invento do canto gregoriano ser tradicionalmente creditado ao Papa Gregório I, daí vem o nome canto gregoriano, os estudiosos acreditam que o canto gregoriano, perdão, ele surgiu de uma síntese carolíngia posterior do antigo canto romano e do canto galicano, ambas formas de cantochão paleocristão. Então, como eu já falei há poucos segundos atrás, o cantochão, na verdade, ele se iniciou no período paleocristão, ainda no fim da Antiguidade Clássica, tá? Então, esse cantochão paleocristão se desenvolveu para o cantochão medieval, e uma das formas de manifestação desse cantochão, dos cantochões, não sei o plural, seria o canto gregoriano. Suas características iniciais são o canto monofônico, sem acompanhamento de instrumentos, e o uso dos modos gregos. Na verdade, essas características aqui são de todos os... todo cantochão vai ter essas mesmas características, tá? Eu não vou me aprofundar aqui no que são esses modos gregos, tá? Para a galera aí da licenciatura, provavelmente já deve ter ouvido falar. Para quem não é da licenciatura, o pessoal aí do ensino médio nunca ouviu falar, e a gente também nós não vamos nos aprofundar nisso porque demandaria muita teoria musical, tá? Órgano, vamos passar agora para o órgano, ou órganon, ou órganum, com o M no final.
A polifonia na música sacra iniciou-se no século IX da Era Comum, com a adição de uma voz secundária, chamada em latim de vox organalis. Então, foi adicionada essa voz secundária à voz principal, que era chamada de vox principalis. Esta última executava o cantochão, ou seja, a vox principalis executava o cantochão em si. A melodia principal era executada pela voz principal, enquanto a outra executava uma melodia paralela, situando-se a uma quarta, uma quinta ou uma oitava justa de distância da melodia do cantochão. Então observem que era sempre intervalos justos, certo? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco aí de órgano paralelo. A esse gênero de música chamamos de órgano paralelo, pois as vozes se movem paralelamente. Somente na Baixa Idade Média surgiram outras formas de órgano, como o órgano livre e o órgano melismático. Então aqui, tanto no órgano livre e no órgano melismático, não vai haver necessariamente esse movimento paralelo, sempre esse movimento paralelo. No órgano paralelo, que se iniciou aí no fim da Alta Idade Média, mais especificamente por volta do século IX, as vozes se movem sempre paralelamente. Então, quando uma sobe 1 grau, a outra voz também sobe 1 grau, certo? Então, é sempre o mesmo movimento. A questão é que não é mais em uníssono. As vozes não começam, a vox organalis não começa na mesma nota da vox principalis, certo? Vamos ver aqui um exemplo, então. Vamos dar uma pausa aqui para a gente partir para os exemplos aqui. Então, deixa eu ajustar o volume aqui. Vamos ver aqui um exemplo de cantochão. Ok, então ouvimos aí o trecho de um cantochão, certo? Deixa eu só fechar aqui a porta que está ventando muito. Eu temo que o vento esteja sendo captado pelo microfone. Então vemos aí, acabamos de ouvir, na verdade, o exemplo de um cantochão, tá? Que é justamente isso, é uma melodia que no caso ela está sendo cantada somente por um cantor, tá? No caso eu não sei se é uma cantora do sexo feminino ou se é do sexo masculino, pode ser uma criança aí, pelo fato da voz ser aguda, ou pode ser, por exemplo, um sopranista executando aí algum cantor executando falsete, ou também um castrato natural, que nós vamos abordar daqui a pouco o que são os castrati, tá? Vamos ouvir agora então um órgano paralelo. Vamos ouvir a diferença. Nesse exemplo aqui, esse exemplo é muito bacana, tá? Porque é um trecho, na verdade, de um cantochão. É uma frase melódica, somente uma frase melódica desse cantochão. E ele é executado várias vezes. Na primeira vez, nós temos somente uma voz, a vox principalis. E aí, nas repetições, vão sendo adicionadas cada vez mais vox organalis. Então, na segunda execução, existe tanto a vox principalis, que vai executar aí o cantochão, como existe também uma vox organalis, que está executando aí quintas justas, tá? Fazendo um movimento paralelo, sempre na relação intervalar de quintas justas acima da melodia, tá? do cantochão. E depois temos adicionada outra vox organalis, que vai ser uma quarta justa abaixo do cantochão, que vai ser exatamente uma oitava abaixo da primeira vox organalis. Aí depois temos outra vox organalis adicionada, que é uma oitava justa acima do cantochão, certo? Então são sempre intervalos justos. Vamos ouvir.
Então é isso aí, muito bacana, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aí perceber exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que eu expliquei. Então, foi assim que se deu então o início da polifonia na música sacra medieval, certo? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, esse exemplo que nós vimos, acabamos de ouvir, na verdade, foi um exemplo de órgão paralelo, muito didático, muito bacana. Passamos agora para falar sobre os castrati. Os castrati, que é um termo italiano, cujo singular é castrato, tá? Para quem não sabe, em latim, o plural é, se não sei exatamente se é sempre, mas pelo menos todas as palavras no latim em plural que eu conheço terminam com i, tá? Por exemplo, campus, o plural de campus é campi. Acho que todos devem saber disso. Se não sabem, estão aprendendo agora. Então, o plural de castrato é castrati. Então, quem eram os castrati? Eram cantores eunucos, meninos que eram castrados para a voz não passar pela transformação da puberdade. O que é um eunuco? Então, o eunuco é um monge que ele foi castrado, tá? No caso dos castrati, eles são monges eunucos e que eles foram castrados para um propósito específico, que é o de cantar. E por que eles eram castrados? Justamente para a voz deles permanecerem aí sem transformação, ou pelo menos com uma transformação mínima, tá? Quando a gente passa pela puberdade, principalmente os homens, acontece uma transformação na voz aí, por efeito aí dos hormônios, né? Dessa, como é que eu posso falar? Desse bombardeamento de hormônio que nós sofremos durante a puberdade. Então é isso que torna a nossa voz mais grave. Alguns homens, essa transformação é maior e a voz fica bastante grave. Outros possuem uma transformação bem menor e a voz fica só um pouco mais grave, tá? Então, a partir do momento que essa criança, que esse menino é castrado, então essa transformação não vai ocorrer, ou pelo menos ela vai ser minimizada. Não tem como dizer que ela não ocorre, porque existe aí todo o desenvolvimento fisiológico, né? Não só a questão hormonal, mas todo o desenvolvimento aí da caixa craniana que vai aumentar e por aí vai. Mas essa transformação é mínima. Então a voz permanece aguda, tá? Era uma prática comum desde a antiguidade clássica tardia, no período paleocristão. Provavelmente se iniciou no século V da Era Comum, no Império Bizantino. Então se iniciou aí no início do século V, tá? 400 e pouco, isso se iniciou ainda, como eu já falei aqui no texto, no fim da Antiguidade Clássica. A prática tinha como efeito manter a voz dos homens agudas mesmo na fase adulta, já que a puberdade abaixa a tessitura vocal. Esse abaixa aqui torna mais baixo no sentido de mais grave, tá? Somente assim os corais sacros poderiam ter vozes agudas, pois não era permitido que as mulheres cantassem nas práticas litúrgicas, tá? Então não era permitido, como não era permitido que as mulheres cantassem aí durante as práticas litúrgicas cristãs, então a única forma então de deles terem vozes agudas aí nessas execuções de música sacra era ou crianças executando, meninos executando, ou através dos castrati, que eram homens castrados. Castrato significa exatamente castrado, tá? Ok. Então, por que eu falei sobre os castrati? Porque além de ser muito importante aí na história da música medieval, me remeteu muito aos castrati, o primeiro exemplo que a gente ouviu, né? Que é um cantochão bem agudo e que provavelmente ele era executado por algum castrato aí durante a Idade Média, se não por um castrato, por um menino, certo? Por uma criança. E agora vamos falar sobre os trovadores. Quem eram os trovadores? Provavelmente vocês já ouviram falar dos trovadores aí, tanto na disciplina de história, ou talvez na disciplina de literatura também. Então, os trovadores eles eram sucessores dos bardos da antiga Europa, da Europa antiga.
Os trovadores eram poetas, músicos e contadores de história da Idade Média. Então eles não eram somente músicos, eles eram também contadores de história e poetas, tá? Provavelmente o professor aí ou a professora de história ou de literatura focou mais no lado da poesia e da contação de história, mas eles também eram músicos. Eram nobres que geralmente cantavam músicas que narravam as aventuras bélicas e românticas dos cavaleiros, tá? Então, tecnicamente, os trovadores eles eram necessariamente nobres, tá? Os plebeus aí, os vilões, né? Na verdade, etimologicamente, né? O termo vilão não significa necessariamente que seja alguém mau, mas alguém que seja da vila, certo? Então, as pessoas que moravam na vila, que não eram nobres, que eram plebeus, se eles se dedicavam ao mesmo propósito dos trovadores, eles não eram chamados de trovadores, eles eram os jograis, tá? Então, o jogral é exatamente a mesma coisa que um trovador, só que ele não é nobre, tá? No dia a dia, a gente geralmente chama essas pessoas, tanto o jogral quanto o trovador, geralmente a gente chama somente de bardo, tá? Que é aí um termo aí que vem desde a Europa Antiga, que provavelmente se originou aí da região de Bardos, da França, tá? Ou creio eu, pelo menos, que esse termo bardo tem a origem aí justamente da localização de Bardos. Inclusive aí a galera aí que joga RPG online ou RPG de mesa está bastante familiarizada aí com esse termo, os bardos. A música executada por eles tinha como características o canto monofônico, geralmente acompanhado de um instrumento, como o alaúde ou a rabeca. Tá? Então aqui permanece o canto monofônico, mas a música não necessariamente era monofônica. Por quê? O canto era monofônico, então a parte cantada da música possuía somente a melodia, somente uma nota por vez. Mas esse canto, geralmente, ele era acompanhado por algum instrumento musical, como nós podemos ver aqui nessa pintura da época medieval, tá? Então aqui no meio nós temos um nobre, tá? Com essa coroa, e ao redor dele nós temos diversos trovadores, tá? Então temos aqui um membro da realeza e ao redor dele diversos trovadores aqui executando uma música conjuntamente, tá? Então um deles provavelmente aqui está cantando ou vai cantar e todos os outros estão aqui acompanhando com instrumentos musicais. Aqui nós temos o que parece ser uma gaita de fole, certo? Do lado dela um alaúde. Aqui eu não sei distinguir que instrumento é exatamente esse. Aqui nós temos uma espécie de corno, tá? Um chifre que soprado seria uma espécie, um antecessor do berrante, do nosso berrante. Aqui nós temos aqui do lado direito do membro da realeza, nós temos aqui o que parece ser a viela, tá? Não me parece ser a rabeca. E aqui na extrema direita nós temos uma espécie de instrumento de percussão, tá? Então nós vamos ver vamos partir aqui para alguns exemplos de instrumentos medievais e depois nós iremos ouvir aí alguns exemplos de música secular medieval. Então, alguns instrumentos medievais são de sopro, flauta doce, charamela, duduque e gaitas de fole. Na verdade, nós temos mais de um tipo de gaita de fole, por isso que eu escrevi aqui no plural, gaitas de fole, certo? Então, temos a gaita escocesa, a gaita irlandesa e por aí vai. O duduque, na verdade, alguns desses instrumentos remontam aí ao fim da antiguidade clássica, tá? É o caso do duduque, é um instrumento armeno, que ele data desde o fim da antiguidade clássica, mas ele permeia aí toda a Idade Média também, certo? Instrumentos de tecla, nós temos o órgão, que na verdade o órgão tanto pode ser classificado como instrumento de tecla como instrumento de sopro, porque ele utiliza de vento, né, para ser gerado o som, certo? E também temos o cravo. O cravo eu pus aqui
porque na verdade ele foi inventado ainda na Idade Média, mas ele é um instrumento mais característico aí do período após a Idade Média, porque ele foi inventado muito no finalzinho da Idade Média aí, certo? No começo aí, provavelmente aí por volta do começo do século XV. Então, na verdade, ele nem é um instrumento muito característico da Idade Média. Instrumentos de cordas. Na verdade, o cravo também pode ser classificado como instrumento de corda, tá? E além do cravo, nós temos instrumentos mais característicos da Idade Média. Temos o alaúde, que nós acabamos de ver aqui nessa ilustração, tá? Temos também a cítula, o dulcimer, o saltério, rabeca, viela de roda e a harpa, tá? A rabeca e a viela, ambos são aí instrumentos, são os pais do violino, tá? Do violino, da viola e por aí vai. A viela de roda, eu não trouxe aqui nenhuma ilustração dela, mas é um instrumento muito bacana que inclusive a gente vai ouvir daqui a pouco. É uma espécie de viela que ela tem uma manivela e aí, girando essa manivela que vai ser executado aí, essas cordas serão vibradas, tá? E com a outra mão, uma mão ativa a manivela, gira a manivela e a outra mão aciona aí espécies de teclas, tá? De botões, que esses botões vão aí prender essas cordas para justamente alterar aí as notas que as cordas vão executar. E temos a harpa, tá? Em instrumentos de percussão nós temos diversos tambores, pratos e o timbrel, que eu escrevi aqui pandeiro, porque na verdade ele se assemelha muito ao nosso pandeiro, e o glockenspiel, que é uma espécie de metalofone. E é basicamente isso. Vamos ouvir então aqui, para encerrar a nossa aula, vamos ouvir alguns exemplos aqui. O primeiro aqui, o número 3, traz um trovador com diversos instrumentos acompanhando, tá? E o último aqui é um exemplo de uma trobairides, que seria o que a gente pode chamar de trovador do sexo feminino, tá? Então a música secular também era executada por mulheres, tá? Então não existia essa como é que eu posso falar, essa segregação da mulher, ela também executava a música secular. Então vamos partir aqui para o exemplo número 3. Ok, até aqui nós temos o que parece ser a viela, me parece ser, pelo que eu estou ouvindo, a viela executando uma nota pedal, tá? Uma nota contínua, que não se altera nunca, tá? E temos também uma flauta, tá? Vamos dar prosseguimento, eu ouvi mais um pouquinho. Quand le bouvier vient du labour, quand le bouvier vient du labour. Ok, por aí vai. Eu não vou executar a música toda para não ficar muito longo o vídeo, tá? Aí antes da voz entrar, tivemos aí também outro instrumento de corda, tá? Que parecem ser cordas pinçadas, provavelmente aí com alguma palheta, alguma coisa semelhante, tá? E depois, logo depois, então, entra a melodia principal da música aí
com o trovador cantando então. Então essas músicas seculares, como eu falei no texto, elas abordavam principalmente dois temas. Temas heróicos, tá? Que seria a canção do cavaleiro, né? Narrando aí feitos heróicos de diversos cavaleiros ou de guerras que foram vencidas pelo povo, aquele povo que está então celebrando através daquela canção, né? Que o trovador compôs e executa. E temos também aí temas românticos, então o cortejo da dama, do cavaleiro cortejando a dama e por aí vai. Então vamos aqui para o último exemplo da Trobairits, então cantando também. Nesse último exemplo aqui bacana, nós temos então a Trobairits cantando, como eu já falei, e ela está sendo acompanhada então aí pela viela de roda. Vocês vão ouvir como é bacana o timbre da viela de roda, que é aquele instrumento que eu acabei de explicar, que você faz as cordas vibrarem através da fricção, e essa fricção é acionada por uma manivela, que você fica girando essa manivela, girando. Vamos ouvir. Ok, ouvindo novamente aqui eu fiquei na dúvida então se é uma Trobairits de fato ou se é um trovador executando falsete aí, certo? Mas então é basicamente isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos vocês, tá? Nos veremos então na próxima aula do curso, certo? E é isso então. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha também aí com as amizades, para todo mundo ter acesso aí a esse conhecimento, a essa educação bacana. Até mais. Tchau, tchau.